Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro episódio do podcast A Tria. Eu sou Sandra, estou aqui com a minha dupla Kátia e a gente hoje tem um convidado, uma convidada muito especial, né, Katinha? Ah, nem fala. Ela é minha amiga, minha irmã e além de outras muitas características, ela é formada na mesma faculdade que eu e nós, né, Ciências Médicas de Santos, nossa querida FICEMES. Ela é pediatra, médica de terapia intensiva pelo HC, criadora do método Scatena, que depois ela vai contar um pouquinho para vocês, sócia proprietária da Casa Crescer, além de muitas outras qualidades também. E agora ela é mentora. A gente vai convidar hoje, então, Renata Scatena, que está aqui com a gente. Obrigada, amiga, por aceitar o convite. Eu que estou aqui honrada com a oportunidade de estar aqui com vocês, duas mulheres maravilhosas que, assim como eu, compartilham a trajetória de viver a maternidade, de ter uma família e empreender. Lembrando que ela é mãe de três. Chegar nisso também. Nossas 3 joinhas, né? E para começar, a gente queria entender, ouvir de você sua trajetória, sua história um pouquinho, como você chegou até aqui. A minha trajetória eu sempre gosto, como pediatra, de começar na minha infância. E eu acredito muito, e é o que eu trago hoje para a pediatria, o quanto a infância é chão. E a gente pisa por isso, já dizia Lia Luft, pela vida inteira. E eu trazendo um pouco da minha infância, eu sempre quis cuidar de pessoas. Eu falava para os meus pais, eu me lembro de falar desde muito pequena. E não tem médicos próximos na minha família. Então é uma coisa que veio, e eu acredito que é um propósito de Deus e que eu estou aqui apenas como um instrumento para seguir nessa missão. Ele pede e eu obedeço. Então eu já gostava muito de crianças, sempre tive. Eu vejo hoje as meninas que não se desinteressam por brincar de boneca. Eu amava, eu tinha muita boneca, então eu gostava. Eu tinha um sonho de ser mãe desde pequena. Então eu falo que a minha história começou lá atrás, né, com o prazer e a necessidade de cuidar de crianças e também com o sonho de construir a minha própria família. E aí veio, durante a minha adolescência, isso foi se firmando, a decisão pela medicina foi muito fácil, para mim eu não tinha dúvidas, pela pediatria também não. Até eu estive em uma época em que as pessoas estavam já mais se desinteressando pela pediatria. As pessoas falavam muito em especialidades que tivessem procedimentos ou cirurgia. A pediatria já estava vindo ali, né, sendo Deixada de lado. Né? E eu falei assim, muito. Não, isso é muito importante, a infância é muito importante, é por aí que eu vou. Então eu trilhei toda a minha trajetória já durante a faculdade com projetos que envolvessem a pediatria. E isso só me fez ter certeza que eu estava no lugar certo. Então entrei na mesma sala, tive o privilégio de entrar em 2001 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a FICEMES querida, que foi uma grande escola. Dali eu trouxe muito aprendizado, pessoas especiais. Eu falo que a Kátia é muito presente na minha vida, mesmo que ela não esteja presente. Sempre estamos ali muito conectadas e às vezes manda uma mensagem, um áudio, uma música que a gente manda ali. Bom dia! Dividimos o mesmo personal, inclusive. Dividimos o mesmo personal. Uma tinha um filho e daqui a pouco outra tinha também. Então nós temos essa sincronicidade, eu falo essa que foi conexão, né? Essa sintonia, que foi o grande presente que a FICEMES me deu. Foi poder me formar como médica, que era um sonho de criança, e ter pessoas boas ao meu lado. E eu acredito muito na importância de relações profundas. É isso que eu trago hoje, inclusive, para a minha prática no consultório. Eu nunca fui de ter muitos amigos, mas os que eu tenho são poucos e duradouros e com essa profundidade, é uma característica minha. E depois disso, continuei, eu sempre tive a intenção, eu me cobro muito, sou muito, né, minha régua é alta, eu quero demais, eu não me contento em ficar aqui, né, no mediano. Eu quero estar acima e entregar acima. Eu falei assim,
qual que vai ser a minha especialização? Eu falei, não, tem que ser terapia intensiva. Eu tenho que oferecer o máximo que um pediatra pode para salvar uma vida. Na minha cabeça, a terapia intensiva permitiria chegar nesse lugar. E hoje, naquela época foi o que eu fiz, mas hoje eu continuo fazendo exatamente isso, mas do outro lado. Depois eu sigo, foi um parênteses aqui para vocês. E aí eu fiz terapia intensiva, então eu fiz a pediatria no HC, no Instituto da Criança, que foi uma grande escola. Então a pediatria foi um momento de muito crescimento. Eu estudei muito, eu dediquei, eu sou muito intensa, então o que eu pego para fazer eu vou profundamente. Então foi uma grande escola. E aí depois fiz terapia intensiva no HC mesmo. E ali eu vivi de perto a finitude, me questionei muito, ali sentia muito Deus ali comigo, né? Em todas as massagens, em todas as reanimações, eu via que não era eu que estava simplesmente ali. Era Deus em algum momento me conduzindo, falando, Renata, continua, falando, Renata, para, já deu. Então ali eu tive a dimensão de que nós médicos, sim, podemos fazer muito por uma pessoa, mas que a gente tem um limite. Como você acha, porque eu vejo cada vez mais você mais próxima de Deus e falando mais disso. Quando que você acha, sempre foi uma questão e sempre esteve presente na sua vida de alguma forma, em que momento você acha que isso ficou mais forte? A presença de Deus ficou mais forte depois da maternidade, então eu sempre vivi isso aconteceu antes, mas principalmente depois que eu passei por um momento de maior dificuldade e que eu reformulei toda a minha vida, que eu falo que foi o ponto de virada da minha vida, que foi em 2019, quando eu adoeci por conta de sobrecarga, de exaustão, de não me priorizar, de cuidar de todo mundo. E exatamente hoje, depois de ter vivido isso, ter me reformulado, a Renata mudou completamente depois de 2019, mas ali a minha espiritualidade ganhou uma força muito grande. E é algo que eu venho construindo todos os dias, como tudo na minha vida, com muita intenção. Então hoje eu tenho um espaço, e isso aconteceu, esse espaço foi criado, e é o que eu falo para os meus pacientes hoje, né? A espiritualidade entra nas minhas consultas. Eu não consigo enxergar um corpo sem entender sobre uma mente e um espírito juntos. Todos esses. Hoje eu me vejo, por isso que eu falava muito, né? Que eu acreditava que salvar vidas era estar na UTI e usar adrenalina, fazer uma massagem cardíaca, ver uma, né? Sandrinha sabe disso. A gente, de repente, um eletro que estava ali zerado, quando a gente olha a recuperação de um traçado, isso é muito gratificante. Ainda mais em criança, né? Eu acho que na terapia intensiva... Que é tudo na vida de alguém, né? Então, é a razão da vida. É a razão da vida. Então, tanto é que quando, muitas vezes eu estava ali reanimando, eu falava, meu Deus, me ajuda. Como que eu vou dar essa notícia para essa mãe? Como que eu vou dar essa notícia? Eu lembro exatamente do dia que o preceptor falou, hoje é você. Então, nós vamos com aquela bola, né, na garganta. Como que eu vou falar para uma mãe que a filha dela não está mais aqui? Na UTI pediátrica, essa questão da presença de Deus também na minha vida é muito forte. Você vivencia em vários momentos isso. Não só na reanimação, quando você está lá se doando fisicamente, né, o tempo todo, e mentalmente, porque você tem que ficar, qual droga você vai usar agora, o que vai, faz isso, faz aquilo, dá o comando, porque quem está na liderança, o médico dá o comando, né? Exatamente. Mas quando você vê, tem cenas para mim que são muito marcantes, assim, pais ajoelhados à beira-leito, dizendo, eu não devia ter feito daquele jeito, eu podia ter sido mais leve, ou sempre tem algo que você não gosta naquilo que você faz, né? E dentro da terapia intensiva, a morte cefálica para mim é algo que sempre acabava comigo. E você vê acontecer e o quanto aquilo às vezes unia famílias ou trazia pessoas que estavam distantes. Então eu acho que o entorno da situação, não só a criança propriamente dita e o cuidado que a gente se desdobra para dar ali, isso mostra demais a presença de Deus, né? O que é capaz de fazer. Porque normalmente na medicina a gente vê um distanciamento.
talvez até por muitos serem muito racionais e tudo mais, mas uma coisa não afasta a outra, pelo contrário, né? Eu acho que elas se complementam, né? E o quanto a gente... E o quanto Deus se faz presente quando a gente mesmo não tem nenhum intensivista que nunca falou. Acho que não tem mais o que fazer. E acontece. E tem. Uma criança gravíssima. A situação se reverte. Ou passa um prazo muito maior daquele que você imaginava, que o livro imaginava, e você deu alta para aquela criança. Sempre falo, medicina não é livro, né? Então, assim, são situações em que o tempo todo você é provado e comprovado da existência, né? Te prova e comprova a existência. Isso é muito forte. É muito forte viver isso. Eu falo que era maravilhoso estar ali. Eu senti falta quando eu optei por... A maternidade me fez precisar de renunciar a algumas coisas. A terapia intensiva foi uma delas. Mas realmente foi uma grande escola. Poder viver isso profundamente, entender sobre a morte de perto, entender que a gente tem um limite, entender que a vontade de Deus é algo maior. Né? Muitas vezes a gente, não, aqui não vai dar certo, e dá, outras vezes não. Então, entender sobre isso e confiar. Hoje em dia, eu vejo que nós, até para entendermos e levarmos a vida com mais leveza, é importante que a gente confie. Sim. De que existe algo maior, de que existe um propósito maior, e Deus está no comando de tudo. Isso eu acho que é fundamental. E eu quero entender um pouco como que foi essa sua virada de chave, quando você decidiu, assim, acho que a terapia intensiva não está fazendo mais sentido, ou ela ainda faz sentido de alguma forma, porque não é uma decisão fácil, porque você é muito... Eu te conheço bem também, eu sei como você planeja tudo também, você vai crescendo, estudando cada vez mais. A Renata sempre teve esse perfil de estudar muito, tudo nos mínimos detalhes e entregar tudo ao máximo. E eu sei que também não deve ter sido uma decisão fácil, né? Não. Porque a gente ganha de um lado, perde de outro. Você acha que foi mais a maternidade ou foi um amadurecimento e um autoconhecimento? Foi um pouco de tudo. O que aconteceu? Nasceu a Luísa em 2011. O Luca, e isso eu na terapia intensiva. Então eu terminei a residência em 2010. No final de dezembro de 2010, então eu estava grávida no R4. Então eu fiz 2 anos de pediatria, 2 anos de terapia intensiva, e aí eu falei assim, eu já estava casada, casei num lugar maravilhoso. Recanto Santa Rita. Recanto Santa Rita. Mamãe, aqui embaixo. Ajudar a mamãe. A primeira vez que eu fui, eu estava ainda na faculdade. E aí eu falei assim, eu não sei quem vai ser o marido, mas eu vou casar aqui. E eu também casei ali, né? E nós casamos ali. Então eu casei em 2007. E aí eu falei assim, eu acho que vai demorar para ter filho. Vou já, né, liberar, e depois tô terminando a residência, era uma coisa que eu queria muito. E aí engravidei muito rápido. Então, em 3 meses eu já estava grávida, tanto é que eu fiz o meu R4 grávida. Então, ainda com plantão de UTI, ainda trabalhando muito. Hoje eu não recomendo, gente. Então, hoje trabalhando eu também não, porque foi a mesma história. Trabalhando com gestantes hoje, que meu foco hoje, depois vamos chegar lá, mas hoje meu foco é trabalhar na programação metabólica da criança. Então, isso é um dos arrependimentos, mas eu precisei viver isso, eu não tinha esse conhecimento hoje. Então hoje eu não recomendo esse monte de plantão, esse estresse, cortisol alterado. Vai interferir no bebê, nós já sabemos isso. Então dava muito plantão, mas a Luísa nasceu, eu tive 6 meses de licença. Então não foi um pós-parto fácil. Hoje, olhando para trás, muito provavelmente eu tive sinais de depressão pós-parto. E aqui eu abro outro parênteses, que é uma coisa que eu olho muito para as mães no pós-parto. Eu verbalizava, olha, acho que eu não tô normal.
alguma coisa está acontecendo. E eu me verbalizava para o meu ginecologista, para os meus médicos. Ah, não, então ficou aquela. Então, não que eu tive aquela tristeza de ficar em casa, até porque eu sempre fui muito ativa. Mas hoje é um ponto que eu olho com muita atenção, porque tem graus variados, né, de depressão pós-parto. O Lucas nasceu em 2014, antes disso eu tive uma perda gestacional. Então, depois veio o Lucas, foi abençoada. E quando a Luísa tinha 3 aninhos, 3 aninhos, ela estava na escola e tinha um portfólio. E nesse portfólio eles colocam várias falas das crianças. E tinha uma fala que mexeu muito comigo e isso foi a virada de chave. A Luísa falou assim: mamãe vai trabalhar e papai fica comigo para brincar. Na época, como eu tinha plantão de 12 horas, eu deixava todos os meus plantões para o período da noite e para os finais de semana. Então, realmente, os momentos, eu ficava com ela no dia seguinte, então os momentos de brincar não eram comigo. E eu ficava, Sandrinha sabe, basicamente eu tinha 5 finais de semana trabalhando para ter um final de semana livre. Então, essa frase me fez pensar, e é uma frase que eu falo para todo mundo, que é a base até do meu método e é o que eu falo para todo mundo. Daqui 10 anos, você quer estar neste mesmo lugar? E a minha resposta, eu não precisei de muito tempo para... Não quero estar nesse lugar. E a gente não tem esse tempo, ainda mais quando se fala em criança, né? Exatamente. Porque já começa tarde. Começa tarde. Né? Exatamente. Aí, o que eu via? Que eu estava refém de um sistema, eu dependia de plantão, eu dependia de escala. E naquela época tinha acontecido algo muito curioso. Teve uma equipe que saiu de um hospital grande e entrou uma outra equipe. Então eu falei, isso é muita vulnerabilidade. Então, já que é para viver em vulnerabilidade, que seja com o meu negócio. E aí eu conversei com o meu marido e ele falou assim, começa o consultório. Eu falei, consultório? Não se via, né? Não me via nesse perfil. Eu gosto de adrenalina, eu gosto de fazer, mexer. Eu era aquela plantonista que não dormia. Eu ficava ali, aí eu coletava exame, eu ia lá, fazia, aprendi manobra nos pacientes quando não tinha físio. Então, eu era muito ativa, não me via nisso. Eu falei assim, não, mas meu propósito é salvar vidas. E hoje eu vejo o quanto eu continuo salvando no consultório, claro, evitando que essas crianças fiquem doentes. Na verdade, eu falo hoje que eu construo saúde. Então, foi um caminho, eu falo que eu mudei, né? Eu fui pro outro lado da força. Então, saí aqui da presença da doença extrema e hoje o meu caminho é construir. Você não deixa adoecer. Não deixa adoecer. Na verdade, construir saúde mesmo. Para que se adoecer, ele chegar na UTI, ele consiga se recuperar e sair muito mais rápido. Eu acho que é importante, né? Você falar assim, não, você faz para não deixar adoecer. Não, pode acontecer. Sim, faz parte do seu jeito. Mas a recuperação, a resposta que esse paciente vai ter, né? Exatamente. Ele diminui a chance, mas se acontecer, a resposta que ele vai ter vai ser muito melhor. E hoje, se nós olharmos, as pessoas estão mais doentes, de um modo geral. Sim. As pessoas estão adoecendo mais, as crianças estão adoecendo mais, isso por N motivos. Então, cada vez mais, esse papel do pediatra, eu acho a pediatria a especialidade mais importante de todas. Sim, a mais bonita. Porque é a base. Então, hoje, eu fui transicionando, eu fui me reinventando ao longo desse processo. Então, eu comecei o consultório em 2013, comecei alugando uma sala ali no meu bairro, um consultório odontológico, tive que investir, montei a minha sala, eu tinha 0 pacientes, não trabalhava em pronto-socorro, então da onde que eu vou trazer esse paciente para mim? Então foi aí que eu comecei já a estudar marketing, posicionamento, na época não tinha Instagram, mas aí tinha o Google, então fui buscar ferramentas para que o meu nome começasse a aparecer, porque afinal de contas da UTI, né, ninguém ia ter essa visão, não tinha como captar o paciente, então eu fiz toda uma estratégia. E aí foi aparecendo 1, 2, eu tenho até hoje meu caderninho lá, com todos os pacientes, com toda a minha história, e aos poucos isso foi aumentando. E aí em 2015, eu falei, agora eu quero ter o meu consultório, na verdade. Mas nessa transição você zerou o plantão?
Já foi E pro o que que consultório? na verdade, não, ainda não. Eu zerei o plantão, eu não voltei depois da Bia. Tá. Então, nessa fase, eu ainda estava na UTI. E tive que começar o consultório com 0 pacientes, porque isso é o que me dava... A Bia tá com 7 anos. A Bia tá com 9. Com 9, é. A Bia é de 2016, Ah, final de verdade. 2016. Então, o que aconteceu nesse período? Eu já comecei o consultório, fui aumentando o consultório aos poucos, já sabendo, eu já tinha um plano, que era sair da UTI. Falei, não dá. Até porque com criança em casa, no plantão noturno, já estava começando a ficar inviável. E o que eu percebi também é que a qualidade do meu atendimento no dia seguinte, no pós-plantão, era pior. E eu gosto de entregar o meu melhor sempre. Então eu falei, não, se é para fazer uma coisa mais ou menos, não vou fazer. Então por isso que eu potencializei cada vez mais o consultório. Aí o que eu fiz que é errado, não oriento fazer hoje. Falei assim, eu estava grávida em 2016. Na verdade, vou voltar um pouco antes. Falei que eu atendi os pacientes e eu sou bem controladora, eu quero resolver tudo. E aí os pacientes falavam assim, ai Renata, você podia ter uma equipe para você indicar, você gosta eu adoro, eu acho isso tão importante, poucos médicos fazem isso. Eu encaminhei um paciente, me dá o feedback. Sim. Porque a mãe nunca vai saber qual foi o seu raciocínio, qual que é a sua ideia do caso. E eu sempre fui muito de querer controlar, de ligar, de saber, de falar de médico para médico. Fazer a troca, né? Fazer a troca. Então eu amo trabalhar em equipe. Acho que a UTI traz muito disso, né? A importância do trabalho em equipe. E aí eu falei, aí veio outro sonho. De não ter só o meu consultório, mas de ter a minha clínica. E aí naquela época eu falo que Deus vai construindo as coisas, vai colocando os degraus na nossa trajetória. E no movimento, não acredito que nada acontece ao acaso, mas eu sempre ali no movimento, apareceu um prédio que iam lançar na planta ali do lado da minha casa. E eu não suporto dirigir. Quem era sempre a minha motorista, Catita. Né? Não gosto de dirigir. Eu falei, outra coisa que eu quero é morar perto do consultório. Porque eu não quero ficar dirigindo. Eu não gosto. E aí, do lado da minha casa, um prédio comercial, eu comprei esse prédio na planta. Eu e meu marido. A ideia era fazer o nosso consultório ali, pronto. Só que eu sou inquieta. Eu falei assim, não, para que só o meu consultório? Deixa eu montar logo uma equipe. E aí, a Pediatria e Imunização Klabin foi inaugurada dia 6 de fevereiro de 2016. A pique. Foi reforma. Em 3 meses eu fui a primeira a entrar no prédio. E eu entrei com uma equipe de 17 médicos e tinha toda a equipe multidisciplinar. Era meu sonho ali sendo concretizado. E aí eu falei assim, tem vacinas também, vamos colocar as vacinas. Então nós fizemos tudo num único lugar. A ideia era facilitar o trabalho dos pais. Preciso de um endócrino, preciso de um alergista. Todo mundo aqui, a equipe se conversa. Eu acredito muito na importância de uma equipe alinhada, cuidando daquela família, daquela criança. Nasceu a PIC e eu engravidei nesse meio do caminho. Clínica nova, tudo novo, eu não sabia nada sobre gestão. Era só um sonho. E vamos pôr em prática ali. Vamos! E ali... Não falam que as pessoas vão para gestão depois? E assim, em que momento que eu aprendi sobre contabilidade, documentação, avará, tudo, contabilidade, não sabia nada, zero. Foi tudo batendo com muita cabeça na parede. E gerir pessoas, né, de vários tipos. Montar equipe, time. Na época eu tinha uma enfermeira também. Então, tudo isso foi muita novidade para mim. Tanta novidade que eu me perdi nas datas da minha... Nem sabia quando tinha sido a minha última menstruação. Até que eu ganho de Dia das Mães um cartãozinho da Luísa. E nesse cartãozinho tinha 5 integrantes. E aí eu, Lu, explica aqui pra mamãe, filha, esse desenho. É muito lindo, eu tenho esse desenho até hoje. Mamãe, papai, Luquinhas, eu e o bebê que eu pedi pro papai do céu. Filha, você pediu um bebê. Que bom. Aí, Eu precisava preparar. filha, você podia ter me avisado. Como eu amo.
Aí eu falei assim, é mesmo? As doidas. Aí na hora eu falei assim, quando que eu fiquei pela última vez? Quando foi minha última menstruação? Não sabia. Tanto é que no meu cartão de pré-natal, data da última menstruação interrogada. E aí fiquei com aquela inquietação, fui fazer ultrassom eu já estava grávida. Então ela sentiu essa presença de alguma forma. Eu estava grávida, a clínica abrindo, uma gravidez, eu com essa loucura tudo. Eu tive com 20 semanas um sangramento bem forte. Um dia antes do meu aniversário, eu estava no Guarujá, um sangramento muito forte, eu achei que eu iria abortar, 21 semanas, 22, fiquei uma semana internada, deu tudo certo. Mas a recomendação era não parar e ficar mais quietinha, eu fiz tudo errado de novo, fiquei quietinha um tempo. Mas porque não dava, né? Mesmo porque não dava, depois eu voltei para o consultório, até o seu Roberto, um taxista do coração, ele me levava todos os dias de táxi, 2 quarteirões e voltar. Foi um anjo na minha vida, que eu sou eternamente grata por ele, porque ninguém faria isso, mas ele me levava para o consultório, eu atendia, voltava, um ano, alguns meses fazendo isso, aí eu senti que eu estava melhor, aí eu falei, eu nunca gostei de dar trabalho para os outros. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou adiantar todos os meus plantões para ficar mais livre no final do ano. Adiantei, e aí o que aconteceu? Beatriz nasceu prematura, então eu trabalhei até 34 semanas. Você provou que a fisiologia tem razão. Era pra parar. Era pra parar, né? Não é pra fazer. O corpo tá gritando. Hoje eu vejo o quanto eu fui negligente com isso. E eu conto porque às vezes muitas mães estão fazendo a mesma coisa. Exato. Então a gente precisa, algo que eu aprendi é se ouvir, se escutar, entender que isso são sinais, o meu corpo estava gritando. E aí a Bia nasceu de 35 semanas, graças a Deus ela nasceu super bem. Gente, parênteses, porque eu estava no hospital, que minha irmã estava lá também ganhando meu sobrinho. E Renato estava no quarto do lado. Mentira. Sem combinar. Não, sem combinar. A vida é sempre assim. E ela fez ainda minha maquiagem no dia seguinte. Catita, traz a make pra eu pelo menos ficar bonitinha. Não, a minha irmã tava ganhando. De repente aparece Renata e o soro andando. Renata, o que você tá fazendo? Eu vim ver que nasceu, já tô bem. Eu falei, amor, volta pra lá, pro quarto. Você não devia estar aqui andando. Mãe de 3. Imagina, graças a Deus eu consegui. O primeiro parto foi cesárea, da Bia, da Luísa. O Lucas e a Bia foram parto vaginal. Então eu tava ótima. Não, você tem que contar o Lucas correndo. Ainda. Do CG, como é que foi ele no o parto da Bia? Gente, foi muito engraçado. Olha isso. Essa é uma história maravilhosa. Essa história. Eu falo que a Bia já nasceu. Estrelando ali. Então estávamos comemorando a festa de confraternização. Era 15 de dezembro. Sim. Eu tinha escrito um capítulo de um livro, Somos Mães de Primeira Viagem, sempre gostei muito dessa questão da maternidade, compartilhar, enfim. Fui no lançamento do livro, e aí falei, nossa, que estranho, tô sentindo aqui, será que, né, tinha um líquido na minha perna? Eu falei, meu Deus, será, né, tô perdendo urina. Fazendo xixi. Falei que o CG, ele falou... Leiga, né? Leiga. O CG não estava no mesmo confraternização. Como é que pode imaginar uma coisa dessa? A pessoa leiga. Aí fomos pra festa de confraternização da minha clínica. Todos os médicos lá, tudo lá. E o meu marido foi. E ele tinha uma outra festa de confraternização do pessoal da ortopedia, final de ano. Aí na época, o Uber tava começando. E aí ele colocou o endereço e foi. Eu não sabia nem pra onde ele ia, só que eu tenho memória fotográfica. Eu visualizo, eu sei a página que tá... Eu tenho muito memória visual. Eu decorei o endereço, foi a minha sorte. Eis que estamos ali, papo vem, todo mundo da clínica, música ambiente. Eu de carro, meu carro ficou. Tinha mala pronta, malinha de maternidade, nada pronto. Pum, eu sinto um barulho. Falei, gente, o que é isso? Aí eu levantei e falei assim, eu preciso ir no banheiro. Quando eu cheguei, mas assim... Litros. Litros. Aí eu voltei
pra mesa. Nessa calma eu falei, gente, a minha bolsa estourou. Todo mundo já se desesperou. Não sei o que. Não. Aí a Bárbara, que é psicóloga, Bárbara é uma querida, acompanhei toda a gestação dela, pré-gestação e os filhinhos dela agora. Ela falou assim, não, deixa que eu te levo. Aí eu desci, né, litros escorrendo. Ela super nervosa, eu fui, sentei e falei, pode ir tranquila, porque eu nem começaram as contrações ainda. Liguei pro meu obstetra, ele falou assim, Rê, como que você tá? Eu falei, eu tô ótima, não tô sentindo nada. Ah, dá tempo da pizza chegar? Tranquilo. Pede a pizza e venha com calma. Foi o tempo da aclimação até a Vergueiro, eu entrei em franco trabalho de parto. Aí eu liguei pra ele e falei, não dá pra esperar pizza. Talvez você. Não dá pra esperar pizza. Estou a caminho já da Promatre. A Bárbara, vamos passar na sua casa, pegar roupa. Não tem nada pronto, roupa, mala, nada. Fomos pra Promatre, cheguei lá. E eu tentando, nesse caminho, falar com o meu marido. E eu ligava pra ele, mandava celular, ligava, nada. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ligava pro meu pai pra tentar alguém avisar. Eu falei, já sei, vou ligar lá no endereço. Coloquei o endereço no Google. Saiu um telefone. E aí a mulher... Minha senhora, eu não posso fazer esse tipo de comunicação. Meu amor, você não está entendendo. Aí eu falei assim, olha, eu estou indo pra maternidade, minha bolsa estourou, eu só tenho você pra me ajudar. Se você quiser fazer isso, vai me ajudar muito. Eu te agradeço. Eu vou te agradecer imensamente. Eu só sei que acho que ela ficou com isso na consciência, mas eu falei com muita tranquilidade. Falo que é Deus me acalmando ali nesse processo. E aí eu só sei que anunciaram no espetinho. No espetinho. Doutor... Onde? No espetinho. No outro espetinho que ele estava. Doutor Carlos, a bolsa estourou. Sua mulher está indo para o Promatre. Aí ele saiu correndo. Eu só sei Você coloca no lugar do CG por não, 30 gente. segundos. Já viajar. Hein? Será que tem tantos caras lá no A sua esposa, Renata, está indo. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vai chegar o meu marido, não vai chegar o meu obstetra. Eu fui muito racional. Eu falei, deixa eu ver se tem alguém que eu conheça na Promatre. Mandei pro grupo. Na época, a Cris estava ali. Falei, Cris, tá na Promatre? Tô, fica aí. Eu tô chegando. Aí eu só sei que chegou, eu cheguei, a Cris já estava lá dentro, eu falei, toca com a sua equipe. Só sei que chegou. Rápido foi chegando. Meu marido chegou, você já chegou, o meu obstetra chegou e a Bia nasceu. Tudo isso, essa história toda, levou 46 minutos. Foi muito rápido. Não, eu acho que foi 3 horas, não. Aí ela nasceu. Levou mais tempo pra contar. 46 minutos. E aí Beatriz chegou já com o olho desse tamanho. E sabe quando você ainda tá, né, nasceu, eu ainda estava perdida do que tinha acontecido ali, sabe? Aí só sei que você já foi buscar roupa, ela ficou ali um tempão comigo até ele achar a roupa, né? Deixar ela enroladinha no lençol. Essa história é demais. Mas foi a história da estreia da Bia. E aí, quando Bia nasceu, eu não retornei pra UTI. Então ali eu tive a certeza que não era mais o caminho. Que não era mais o caminho. E aí eu foquei 100% no consultório. Isso foi em 2017. E aí em 2018 eu ampliei a clínica. Aí eu fui para uma reforma, ampliei. Falei assim, não adianta a gente só cuidar da criança. Eu preciso cuidar da família. Porque a criança é um reflexo da família. E aí nós fomos para casa crescer. Por isso que eu mudei. Porque aí eu coloquei outras especialidades em que eu pudesse cuidar dos adultos também. Tá. E aí você entrou também num outro processo de estudar mais a fundo a família. A família. Isso veio casando junto, Foi né? tudo acontecendo paralelo. Então eu tenho o hábito de estudar 40 minutos todos os dias. Faça chuva, faça sol. Bem de manhãzinha eu já estudo. E eu falei assim, eu preciso oferecer mais para as famílias. Não dá para esperar uma doença chegar. Eu tenho que trabalhar na base. Onde é essa base?
Onde é? Então, eu sempre tive isso muito forte, gritando em mim. Eu fui procurando. Então, fui fazer pós-graduação. Fui fazendo uma por dia, né? Fez nutrição também. Fiz uma pós em nutrição. Acredito muito na importância da alimentação. Fiz suplementação. Fiz gestação. A última que eu terminei agora foi em metabolômica. Então, fui me especializando para construir saúde. Essa sempre foi a minha base. E aí, só que nesse meio do caminho, que foi a minha maior virada de chave, foi em 2019. Então, eu passei pela clínica nova, uma reforma nova. Era uma casa de 450 metros quadrados. Então, eu passei por tudo isso e eu, né? Muito sozinha. Esse foi o meu maior erro, o microgerenciamento. Esse meu perfil de querer dar conta de tudo, de fazer o melhor, eu me sobrecarregava muito. Então, hoje, eu falo, o microgerenciamento me levou ao adoecimento. Eu fazia a medicina que eu queria, de excelência, a minha parte técnica era muito boa, eu não tinha dúvida disso. Os pacientes sempre elogiaram muito o meu trabalho, eu tive ótimos resultados, mas eu bati no teto por falta de saúde mental e emocional. Por quê? Porque nessa sobrecarga toda, eu me esqueci nesse processo. Sim. Né? Então, eu fui e é hoje o que eu luto, para que outras mulheres, outras mães, outras médicas não passem por isso, não cheguem nesse momento. E aí, a gota d'água foi em 2019, quando eu comecei a ter precordialgia, comecei a ter dor no coração, fui fazer um eletro e nesse eletro tinha lá um infra de AST no relaxamento. E aí eu fiz toda a parte de investigação, uma parte mecânica, né? Fiz todos os exames, fui ao cardiologista, tudo. Normal, né? Só que eu sabia que não estava normal. E aonde estava o meu problema? No meu mental, no meu emocional. Então foi uma época que eu parei praticamente, diminuiu muito meu apetite, eu emagreci bastante. Meu rosto encheu de acne, eu tava com um pensamento super acelerado. Eu me sentia, a cabeça começou a dar sinal de falha, eu não tinha mais agilidade, a minha cabeça pensa muito rápido, né? Acho que a gente traz isso da UTI, de ter que decidir rápido, agilidade, chama pra mim. E eu comecei a ver que eu não tava na mesma performance, aí eu falei assim, não é possível. O crescimento, eu estava crescendo muito. Né? Financeiramente, na minha profissão, crescendo até de ver que do resultado que eu entregava para as famílias. Mas eu falei que nenhum crescimento vale o adoecimento. Porque nesse processo todo eu não cuidei. E eu sempre fui de treinar, comia bem, apesar que hoje eu estou muito melhor. Mas eu não tinha toda a rotina intencional que eu tinha. E aí eu cheguei uma hora que eu falei assim, não tô bem. Compartilhei isso com meu marido, eu falei assim, se eu for ao psiquiatra, vão me colocar dentro de uma caixa, vão colocar um nome para essa doença e vão me dar um tarja preta. E não falando mal sobre a medicação, não, acredito que em alguns momentos ela precisa, mas eu queria tentar de uma outra forma antes. E aí eu falei assim, eu preciso ficar 3 dias fora. Comecei a ligar, foi inclusive, eu falo que foi um presente de casamento, na época íamos comemorar aí alguns anos de casado, em outubro, e aí eu fui para um retiro e fiquei ali 3 dias. E eu desliguei o celular, eu cheguei lá, desliguei meu celular, e eu, assim, fiquei exposta na minha vulnerabilidade. Os donos desse spa eram um psiquiatra e uma psicóloga, então eles me conduziram ali com terapias, com dinâmicas. Foi uma jornada muito importante para mim e eu digo que ali foi o meu renascimento. E sempre eu amo ler, amo de paixão, sempre tem ali um livro junto comigo. Naquela época era Mulheres que Correm com Lobos. Então ali eu consegui entrar e descobrir o que eu queria. Então eu comecei a entender que eu iria precisar fazer algumas renúncias para não me sobrecarregar novamente. E a partir ali foi um ponto de virada. Eu falo que 2019 foi o meu ponto de virada. Eu reformulei a minha vida. Reformulei a minha identidade. Parei de fazer as coisas que os outros esperavam de mim. Comecei a olhar mais para mim, definir as minhas prioridades. Eu fiz
Lavei, não, que a gente falou, não, aprender a falar Aprendi a falar não, entendi quem eu era e até onde eu poderia ir. Entendi que não dá para dar conta de tudo, porque era uma coisa que eu fazia muito, esse microgerenciamento. E aí eu desacelerei. Então, eu entreguei a clínica. Entreguei a casa. Eu falei, eu não quero algo deste tamanho. Eu quero, neste momento, eu preciso fazer algo mais profundo e que eu consiga canalizar a minha energia. Então, eu entreguei a casa, eu investi muito dinheiro naquela casa. Foi uma reforma, imagina, era uma casa de muitos andares. De 30 anos. Sim. No Klabin, e eu investi muito dinheiro. Eu acredito que é assim que a gente só cresce quando a gente investe primeiro. Sim. Né? Acho que as pessoas hoje têm essa visão de que vai crescer primeiro, depois. Não, você tem que investir. Eu investi, acreditei. E deu certo, né? Não é que não deu. Sim. E fez parte desse crescimento para você chegar ali. Aonde eu estou, e talvez que com essa minha história eu consiga ajudar outras médicas, outros médicos que não precisam encurtar o caminho. Eu falo, quando você às vezes não investe, você perde tempo, você perde dinheiro e você perde saúde também. Então eu perdi a minha saúde nesse crescimento. Então eu entendi que o crescimento não é técnica, porque ser um bom médico é obrigação de cada um. Exato. Eu tenho consciência da minha qualidade técnica. Bom médico, né? Se você escolheu fazer aquilo, faça bem feito. Faça bem feito. Então, a minha parte técnica, eu não tenho dúvidas, eu estou sempre renovando. Não que eu sou melhor, não, mas eu sei o quanto eu invisto para evoluir todos os dias. Todos os dias. Só que a parte de gestão me travou. E a principal, eu falo que é a gestão do consultório, a gestão da clínica e a minha autogestão. E a gestão familiar, né? Que eu acho que por ter esse perfil muito de fazer tudo e resolver tudo e estar presente em tudo, a gente quer estar bem em todos os pilares. E a gente sabe que às vezes se a gente está ganhando um, a gente está perdendo no outro. Porque a gente fala da balança. E como você, nesse momento que estava passando por toda essa transformação, enfim, como que estava em casa, assim, o CG, as crianças, porque tudo isso foi nesse processo de mudança. Sim, eu acreditava, e hoje é o que eu vejo, muitas mulheres, muitas mães também acreditando que está tudo bem. Só que hoje eu tenho a clareza, e hoje eu enxergo isso muito nas consultas, de que quando a mãe não está bem, a criança não está. E você não precisa ter uma criança adoecida em casa. A algum ponto ela está te sinalizando de que algo não vai bem. Pode ser um sono que está ruim, uma alimentação que não vai bem, crise de birra, mau comportamento. Então hoje o meu olhar é muito fácil identificar. Então por isso que hoje eu uso inclusive a frase, quem se cuida, cuida melhor. Eu não acredito que uma mãe vá conseguir entregar tudo o que ela precisa. Ela vai conseguir. Obviamente, mãe vai dar conta de tudo, mas ela pode entregar isso de uma forma melhor. Mas acho que tudo, né? Uma coisa é você dar conta de tudo, dos horários, do material que tem que levar, do estar lá, leva para cá, leva para lá. Mas será que você dá conta daquela presença necessária no momento certo? Né? Você precisava estar ali para ouvir o que ele tem para te trazer, porque às vezes a gente não tá. Porque só na correria, presença, né? Porque a gente estava comentando isso, essa questão, você tem 3 crianças, 3 personalidades, né? 3 pessoas diferentes. Uma é mais aberta, ela te fala mais fácil, a outra você precisa daquele momento que ela vai te trazer, porque senão você não vai saber nada, e você descobre pelo professor, e acho que é isso que a gente se cobra, essa dor de às vezes você descobrir pelos outros, né? Sim. E às vezes você tá o dia inteiro fora e você tem 1 hora com a criança, só que a 1 hora que você tá brigando ou você tá fazendo alguma coisa querendo corrigir uma coisa que você não fez no dia inteiro, né? Então, isso Pesa acontece muito. E aí, o que eu comecei a fazer? Primeiro, trabalhar minha autogestão. Porque a gente não consegue nos conectarmos emocionalmente com os nossos pares se nós não estamos bem. Sim. Então, a primeira coisa foi esse resgate meu, que é o resgate do autocuidado, de me colocar em primeiro lugar.
Então, Renata, mas não sobra tempo para me cuidar. Não, você tem que se colocar em primeiro lugar. Por quê? Eu uso a analogia do copo. O copo cheio, ele transborda. O copo que já está vazio, se você começa a só beber, ele seca. E aí você nunca vai conseguir entrar nesse estado de presença. Então eu diminuí, na verdade. Às vezes eu saí assim, eu vou limpando tudo que vai ser excesso. Hoje a minha cabeça é muito fácil, então eu uso aquela matriz de Eisenhower até. É urgente, eu faço, ou delego, ou elimino. Então tem coisas que excedem na maternidade. Hoje eu falo muito sobre isso com as mães no consultório. Fazer menos, não é fazer mais. Você sabe que teve um episódio até recente que eu me permiti, eu normalmente também vou pegando tudo, vou resolvendo tudo e quero fazer tudo. E às vezes não dá mesmo. E eu sempre, por exemplo, além de ter gerenciamento das clínicas, ter as crianças, enfim, tudo, ia chegando perto do Dia das Mães, Dia das Professoras na escola, as mães já estavam acostumadas que eu resolvia. Porque eu não aguento chegar perto da data e todo mundo fica esperando. E tem gente que tem uma menor demanda, só que ninguém se manifestava porque ficava meio que esperando. Aí esse ano, sabe que você fica até com dor na cabeça que você fala, eu não vou falar que eu não vou fazer, que eu não vou fazer. Para uma das turmas eu não fiz, mas assim, as mães falaram, nossa, você tá sumida, hein? Você tá não sei o que, porque eu não fiz o que elas estavam esperando que eu fizesse. Então, mas pra mim me deu um libertador, sossego, né? É libertador. Mas volta muito no que a gente já conversou aqui outras vezes. A culpa é nossa. É nossa. A gente acostuma as pessoas a não ter limite. Que a gente faz. Porque se você tem alguém que faz... Você vai, exatamente. Não é culpa do... mas é que a pessoa é folgada. Não é. Você vai, você resolve. Mesmo porque quando você resolve, sempre você sabe. Não, e das pedras. É sua mesmo. Gente, eu vou contar aqui, vou abrir pra vocês. Eu silenciei os 3 grupos de mães da escola. Eu falo, gente, eu não consigo. Porque quando eu adoeci, eu falei assim, o que eu consigo eliminar? Eu pus no papel mesmo. Hoje, tudo que eu faço, isso é uma atividade muito legal que eu trabalho com, tanto na mentoria quanto no consultório. Coloca no papel tudo que você faz. Vê o que só você precisa fazer. Não, essa é uma hora de qualidade, sou eu, ninguém mais pode fazer. Tá, então isso aqui é a minha hora de qualidade. Agora, tal coisa, o grupo de WhatsApp, tem coisas que não precisa. Não é prioridade. Então, naquele momento, eu tomei essa decisão e ficou até hoje. Então eu falo, gente, se tiver qualquer urgência, me chama no privado, porque eu não dou conta. Pra fazer o Pix, me manda aqui. Eu não dou conta de acompanhar 3 grupos. Então eu falei com elas e abertamente. Isso pra mim foi libertador. Então você passa a diminuir as expectativas do outro e fazer aquilo que é importante pra você. Então isso para mim foi a maior liberdade. E você conseguiu equilibrar também nessa consultoria particular, a gente estava até falando isso essa semana, do atendimento online, né, também, que é uma coisa que é um jeito que você consegue também ter um pouco mais de tempo, né, e não tem deslocamento, nem nada disso. Gente, é maravilhoso. Você tá presente. Eu falo que eu vou me reinventando e eu voltando, né, para minha história toda, eu faço essa reflexão, eu gosto muito de liberdade, segurança, essa questão de, né, sempre eu tô ali mudando. Então eu gosto dessa liberdade de poder fazer, por exemplo, poder atender pacientes do mundo todo, isso já me dá uma satisfação muito grande, porque eu atendo hoje famílias dos Estados Unidos, sem China, fronteiras. Europa. Então eu chego, a minha ajuda chega mais longe. Né? E a pediatria é muito isso, orientação, hábito, estilo de vida. Hoje eu atendo adultos também, porque eu entendi que se o adulto não está bem, a criança não está bem. Então eu faço acompanhamento. Trabalho núcleo. Eu trabalho núcleo familiar. E aí, essa flexibilidade foi maravilhosa. Nunca me imaginei que daria pediatria, atender online. Perfeitamente, inclusive, é maravilhoso, muito bom. E aí a gente vai se reinventando, né? Cada hora é uma novidade. Me conta uma coisa sobre esse livro aqui, ó. Pois é, eu ia perguntar, tá aqui na mesa. Eu já sei um pouco, mas eu quero que você fale dele. Esse livro, eu fui convidada para participar da mentoria. Eu também invisto no meu crescimento como gestora. Então eu invisto sim nas pós-graduações para eu melhorar. A Renata médica,
mas é impossível a gente... Primeiro a gente precisa entender que o nosso consultório é uma empresa e que a gente precisa de uma postura de empresário para gerir esse consultório, para que ele cresça e a gente não se perca nesse caminho. Né? Então, eu invisto em mentoria, eu entrei numa mentoria do Carlos Neto e é justamente sobre gestão empresarial do médico, né? Transformar o médico em empresários. E aí fui convidada para fazer esse capítulo e foi muito, muito importante porque eu contei toda a minha trajetória e como que nasceu o meu método. Que o objetivo desse método é justamente que os médicos cresçam com sustentabilidade no consultório particular, de modo que eles não adoeçam pelo caminho e tenham mais qualidade de vida. Eu falo que é prosperar na vida, prospere no consultório, prospere na vida também, porque de nada adianta a gente crescer, Exato. ter um negócio bilionário e a família... Não desfrutar. Sim, não desfrutar porque você tá mal. Porque tá sem saúde, ou você perdeu a infância dos seus filhos. E aí eu entendo hoje, passando por tudo isso, batendo a cabeça, perdendo tempo, perdendo energia, perdendo saúde, é muito claro para eu enxergar nas pessoas em que momento elas estão e como que elas podem ter alguns atalhos para que elas não passem pelo mesmo, né? Desses meus 10 anos de história. Então, nasceu o meu método, e o meu método, basicamente, são 3 pilares. E o pilar primeiro, que eu falo que é minha frase, o meu bordão, que é a autogestão. Quem se cuida, cuida e performa melhor. Então, quando você está bem em todas as suas esferas, que é a saúde física, sua saúde mental, emocional e espiritual, você consegue se estruturar melhor. E aí vai para o segundo pilar, que é a estratégia. Então, é diferente você sair fazendo. Muitas vezes eu me via nessa situação, fazendo um monte de coisa, mas sem estratégia. Aí você não é um gestor. Exatamente, você é um empregado. Exatamente, você é um empregado do seu negócio. Então, se o seu negócio não precisa de você, não anda sem você, você não tem um negócio. Você está falhando. Então, você precisa... E como que a gente faz isso? Para a gente ter estratégia, pensar estrategicamente, você tem que olhar daqui de cima. E hoje, o que eu vejo? Os médicos trabalhando, uma agenda super cheia, lotada, esgotado, o WhatsApp que não para. Sim. E ele apagando incêndio ali, não sabe o que está acontecendo no celular da secretária, perdendo o paciente, não tendo posicionamento. E aí ele fala, nossa, mas a medicina hoje está tão diferente. Na verdade é que a gente não está conseguindo assumir o papel de líder de um negócio. Sim. Né? Tá ali executando. Quando eu acho que você está no meio do furacão... Não vê. Você não vê, você tem que sair. Você tem que sair. Exatamente. Ou alguém te mostrar, né? Porque é muito difícil sair assim. A gente que... E você não percebe também, né? Não, é muito difícil perceber. Porque aquilo, primeiro que te envolve, né? E você tem resultado. Sim. Você tem resultado. Então você tá lá, você tá tendo resultado. Igual ela com a clínica, ela foi crescendo. Tá entrando, você podia estar entrando até mais. Até mais. De uma sala para uma casa, é muita coisa isso, né? Então você tem a gratificação, pessoal, que a gente precisa trabalhar essa gratificação também, né? Porque o médico, a dopamina, ela... E às vezes até fatura bem, mas gasta muito, não sabe gerir aquilo. Exato. Que é o mais comum na nossa classe. Exatamente. Eu que tenho muitas, né, lidero muitas equipes, muita gente, o mais comum é esse. As pessoas, elas vão se afundando. Eu falo muito no canal que fica de olho, você que é gestor, naquele que tem carga horária demais, porque alguma coisa está errada. Assim, isso não pode perdurar tanto, né? Porque ele precisa, às vezes, tem que ter um limite. Às vezes ele quer focar, comprar uma coisa, né? Isso acontece muito. Mas quando é demais, alguma coisa está errada, ou essa pessoa não está bem, tem um histórico que isso. E às vezes é até uma fuga. O excesso de trabalho também é uma fuga emocional. Porque é fácil, né? Porque quando você está de plantão, não pode te afetar. Então, se você está tendo um problema lá, eu estou de plantão. Exatamente. Não vou poder resolver. Você está operando, sei lá, você está no implante. Olha, eu tô paramentada aqui, eu não posso fazer nada. Então, se você quiser adiar um problema, a melhor maneira é... Ficar ocupado. Fica ocupado o tempo todo. Fica ocupado. Coloca embaixo do tapete. Não resolvi por isso. Eu tava demais, eu não consigo minha carga horária. É isso mesmo. E aí, hoje a gente vê os números aumentando muito. Burnout, ansiedade, depressão, na classe médica, inclusive, né?
E tem até um dado recente do CREMESP de São Paulo que eles fizeram e viram que a mulher médica, que inclusive, ela tem uma expectativa de vida menor do que a população feminina geral do estado de São Paulo. Olha então, só. o que isso mostra pra gente? Não Que sabia disso, que existe um problema, que a gente não está olhando, porque estamos colocando muita coisa para debaixo do tapete. Isso é muito grave. Mas por quê? Porque além da sobrecarga da médica, tem a função da mãe, tem esses inúmeros papéis que a gente começa a se perder. Então, esse segundo pilar é justamente estratégia. Você tem que entender que você é um gestor, que você precisa olhar o seu negócio, que você precisa entender dos indicadores minimamente, você precisa saber se você está crescendo, se você não está, e o que você pode fazer para sempre melhorar, sempre melhorar. E o último pilar é a previsibilidade, que é o que a Kátia falou. Quando a empresa depende 100% de você, você não pode tirar uma férias, não pode ficar um tempo fora, que O negócio não anda. a coisa não anda, você não tem uma empresa, né? Você tem um emprego disfarçado de empresa. Então, a ideia é justamente olhar, porque é mais fácil olhar de fora. E eu justamente tenho um mentor para quê? Para que ele também enxergue os meus pontos cegos. Sim. Que eu não tenho. Então, ter uma pessoa na qual eu me identifico, são os mesmos valores, ele está numa posição que eu gostaria de estar e que eu vou ter um atalho. Eu não quero mais 10 anos cair nesses mesmos buracos. Não, eu quero um atalho para isso. Não que seja fácil, mas quando você tem uma pessoa à sua frente, você vai com mais direção, né? Direção. Maravilhoso, né? A Rê, ela tem um grupo de WhatsApp exclusivo para médicas também. Ou médicos, pode também? Pode, médicos, médicas. Enfim. Mas, lógico, a gente vê que eu acho que, de repente, a mulher acaba buscando um pouco mais também, até pela sobrecarga da maternidade ali. E até e a realidade. a perfil feminino de assumir é mais fácil, né? Assim, é natural, né? Natural, querer melhorar. Ainda mais na maternidade. Você quer ser melhor para aquelas pessoas que estão ali, né? Que depende muito. Isso, né? Aí eu vou deixar para a Rê, então, falar sobre o grupo, fazer seus comentários finais também, passar seu Instagram. E muito obrigada, Rê, por você estar aqui. Para mim, assim, é realização, porque você é minha irmã, sabe disso. Ai, acredita! Então, vai lá que é com você. Foi um prazer participar, compartilhar aqui minha história. E eu falo que não é a minha história, é um chamado mesmo para... Eu falo muito que Deus está aqui para que as pessoas consigam se espelhar e saber que existe um caminho para autocuidado, para pedir ajuda, um caminho para seguir, que é possível sim sermos médicas, bem-sucedidas, prosperarmos, quando a gente tem o olhar certo, o ambiente certo, as pessoas certas. Então, quem quiser participar, tem um grupo de WhatsApp. Toda sexta-feira eu compartilho esses meus insights, as minhas leituras de livros, buracos que eu caí. Tem algumas aulas também, a próxima aula, inclusive, é treinamento de secretária. Uma peça-chave para o consultório. E aí, pode entrar em contato comigo, eu tenho um Instagram, @método Renata Scatena. Muito obrigada, Sandrinha. Muito obrigada. Orgulho, viu? Foi um ganho muito grande. Foi muito bom. Né? A conversa de hoje, a gente conseguiu não falar muito, viu? A gente não cortou a Renata. Gente, vocês acharam uma pessoa que fala mais que vocês. Porque a gente tá bonitinho. Estamos também num treinamento. Pessoal, Kátia, onde é que as pessoas te acham? Vou falar direito agora. Agora, por favor. KatinhaVLP.dermato ou na Clínica Marbella Oficial. Ok. Vocês me acham no Instagram, no Gestão de Serviços Médicos, no YouTube, Gestão Prática de Serviços Médicos, Instagram pessoal, Sandra Saad. Quem gostou do podcast, se inscreve, curte, compartilha, porque a ideia é que a gente consiga ajudar mais pessoas, mais mulheres que muitas vezes acham que não dá para equilibrar a balança, para elas verem que às vezes não dá mesmo. Mas existem caminhos e maneiras de ajudar e de tornar mais fácil essa vida. Existe técnica para isso, viu? Exatamente. Então, vai lá, segue a Renata,
É um orgulho nosso também. E para ver que todo mundo é capaz e isso é possível com todo mundo. Eu acho que todo mundo é especial e todo mundo tem que entregar uma coisinha a mais. É isso. Obrigada. Com certeza. Tchim, tchim. Ai, muito bem.